Quem sou eu? E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Mateus 16:15. Certamente, você tem uma identidade. Essa identidade revela exatamente quem você é e inclui suas principais informações. Através dela, sabemos de quem você é filho, o dia e o local de seu nascimento, entre outras informações importantes sobre você. Se você perder sua identidade, certamente enfrentará sérios problemas. Jesus espera de nós que tenhamos uma identidade, que sejamos cidadãos do reino de Deus, pessoas autênticas que realmente entendam quem é Jesus. É preciso compreender que o que Jesus está perguntando é se reconhecemos que Ele é o Cristo, se entendemos que Ele é o mais importante, o motivo real de nossa salvação. Vamos considerar como responder a Jesus sobre a pergunta que Ele nos faz. É preciso conhecê-lo. Conhecer a Jesus é viver uma experiência profunda e entender quem Ele é. Quando Jesus pergunta para nós, quem vocês dizem que eu sou, Ele não está buscando informações sobre si mesmo. Jesus não está preocupado com o que os outros pensam, embora a pergunta do versículo anterior seja quem os homens dizem que o Filho do Homem é? A maior preocupação é com a identidade daqueles que o seguem. Quando Jesus ressuscita, ele aparece aos discípulos algumas vezes. Em uma dessas vezes, ele pergunta a Pedro por 3 vezes, como registrado em João 21:16 e 17, Pedro, você me ama realmente mais do que estes? Pedro responde a Jesus, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Essa resposta é direta, sem hesitação. Pedro responde a Jesus de forma rápida e aparentemente simples. Logo em seguida, Jesus diz a ele, apacenta as minhas ovelhas. Jesus foi direto no que queria comunicar, mas Pedro ainda precisa compreender o que significa amar a Jesus e cuidar de suas ovelhas. Na verdade, Jesus quer incitar em Pedro uma visão completa e importante sobre o reino de Deus. Por isso, ele repete essa mesma pergunta mais 2 vezes. Pedro então começa a refletir sobre tudo o que aconteceu, sobre suas ações, e nessa profunda reflexão, ele compreende onde Jesus quer chegar. Pedro fica magoado por não saber lidar com seus próprios problemas e por sentir-se derrotado ao mostrar quem ele realmente é. A resposta de Pedro à terceira pergunta revela que ele ama sim a Jesus, mas também revela de maneira muito pessoal quando ele diz, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Na terceira pergunta, Jesus atinge o coração de Pedro para um novo despertar, uma nova perspectiva. Pedro não só ama Jesus, mas também a Igreja de Jesus e as responsabilidades que vêm pela frente. E você, o que faria se Jesus lhe perguntasse, tu me amas? Diante da pergunta de Jesus, tu me amas, cada um de nós teria uma resposta pessoal e íntima. É uma questão que nos desafia a examinar o nosso relacionamento com Ele e a profundidade do nosso amor por Ele. Quanto a quem Jesus é uma questão fundamental da fé cristã. Para alguns, Ele é o Filho de Deus, o Salvador e Redentor do mundo. Para outros, Ele é um mestre sábio e um exemplo a ser seguido. No entanto, independente das diferentes perspectivas, acredito que é importante continuar buscando conhecer a Jesus mais profundamente através do estudo da Bíblia, da oração e da comunhão com outros cristãos. Concordo plenamente que conhecer a Jesus não é apenas uma questão de palavras, mas sim de experiência pessoal e vivência diária da fé. Às vezes, isso pode envolver sofrimento, desafios e desilusões, mas é através dessas experiências que podemos crescer em nosso relacionamento com Ele e entender melhor o propósito de Deus para nossas vidas. Portanto, ao ser confrontado com a pergunta de Jesus e ao buscarmos entender o que Ele quer de nós, é essencial estarmos dispostos a nos comprometermos com Ele de todo o coração, a segui-lo com fé e confiança, e a permitir que Ele nos transforme e nos guie em cada aspecto de nossas vidas. Diante desse cenário, os discípulos chegam até Jesus e perguntam, neste caso, quem pode ser salvo? Eles fizeram essa pergunta porque olharam para dentro de si e viram a impossibilidade, pois todos tinham suas prioridades. A resposta de Jesus é a melhor de todas, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Isso nos mostra que podemos ter esperança porque Deus pode transformar nossos corações, se permitirmos que Ele trabalhe em nós e seja nossa prioridade, podemos sim alcançar a vida eterna. É preciso ter convicção. Voltando ao texto de Mateus 16:15, ao refletir sobre a pergunta quem vocês dizem que eu sou, Jesus tinha a intenção de confrontar seus discípulos com a realidade em que estavam vivendo. Quem eu sou para vocês? O que vocês pensam de mim? Por que vocês estão comigo?
Estão dispostos a sofrer comigo todas as coisas? Então, alguém resolve falar, alguém decide dizer quem Jesus é. Pedro responde a Jesus com uma das melhores respostas que podemos ver na Bíblia: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta de Pedro faz Jesus mudar a direção da conversa. Ela abre portas para Jesus começar a falar sobre as coisas que iriam acontecer. Tu és o Messias, aquele que havia de vir, verdadeiramente o Filho de Deus. Nós sabemos quem você é. Logo em seguida, Jesus diz a ele: Pedro, tu és feliz, pois Deus te revelou isso. E agora eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, no versículo 21, Jesus começa a mostrar toda a dor e o sofrimento que ele teria que passar para que se cumprisse nele todas as coisas. No entanto, dentro da mesma conversa, após Pedro expressar uma das respostas mais belas da Bíblia, ele teve a infelicidade de não entender novamente o que Jesus estava falando. No versículo 22, Pedro, na vontade de defender Jesus, diz que isso nunca acontecerá, que ele nunca permitirá que façam isso com Jesus. Pedro é usado desta vez por Satanás, então Jesus repreende Satanás naquele instante. O que aconteceu com Pedro? A verdade é que quando não estamos preparados para dar respostas, não pensamos antes de falar, e acabamos dizendo qualquer coisa. Satanás usou Pedro para proferir essas palavras que, aparentemente, seriam boas, mas não era isso que Jesus queria ouvir de Pedro. E nós, o que dizemos para nós mesmos quando Jesus nos pergunta: Quem vocês dizem que eu sou? Será que conseguimos responder com convicção quem Jesus é para nós? Será que tudo o que ouvimos e vivemos ainda está guardado em nosso coração? Não podemos fazer parte de uma humanidade perdida e sem direção. Eles não sabem quem são, não sabem para onde vão, e por isso ficam sem saber exatamente quem ele é. Jesus simplesmente quer mostrar para nós que ele é a vida. Perdemos muito tempo com os cuidados desta vida e esquecemos que o Senhor tem planos de futuro para nós, e não é aqui. Vivemos tão intensamente as nossas próprias vontades que esquecemos que existe um lugar muito melhor para onde Jesus quer nos levar. Jesus quer nos dizer: vocês terão aflições, não será fácil. O amor de vocês por mim será posto à prova. Haverá dias trabalhosos onde o seu eu vai te fazer essa pergunta: onde está o Senhor? Sabe, irmãos, cada vez que passo por uma prova, eu procuro entender o porquê estou passando por isso. Chego à conclusão de que Deus ainda está me preparando para conhecê-lo mais, porque ainda penso muito em mim mesmo, ainda tenho crises com minha própria identidade, e às vezes, infelizmente, da minha boca procedem coisas que não deveriam. É preciso ter fé e muita convicção para dizer: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Senhor, Tu sabes que eu te amo. Senhor, Tu sabes que tenho muitas dificuldades em viver uma vida plena contigo. Tu sabes de toda a minha dificuldade, mas Tu sabes que eu te amo. Jesus não quer ouvir palavras bonitas de uma oração perfeita, ele quer intimidade. Depois, Pedro passa a viver uma vida muito mais intensa com Deus. Verdadeiramente, ele entendeu quando Jesus o questionou 3 vezes. Agora, Pedro começa a assumir sua responsabilidade com o reino de Deus. Ele começa seu ministério de maneira impetuosa. Esse homem que muitas vezes falou e questionou, e muitas vezes errou em suas falas, começa a aprender um pouco mais sobre Deus e viver intensamente. Em sua primeira carta, ele nos deixa uma experiência de vida tremenda e também revela quem devemos ser, 1 Pedro 2, do 1 ao 5 e 9. Amados, devemos viver buscando mais e mais do Senhor com toda a força que há em nós, só assim teremos a verdadeira identidade de cidadãos dos céus. Que possamos entender essa mensagem e viver buscando firmemente conhecer o Senhor. Que você possa hoje olhar para Jesus de maneira diferente, não apenas esperando bênçãos ou simplesmente que Jesus resolva seus problemas pessoais, mas que você possa buscar uma experiência de vida real com Ele, uma vida que te conduzirá a ter a mente de Cristo e a viver de tal maneira que, ao olharem para você, percebam e compreendam que você verdadeiramente conhece Jesus. Cláudio H.C. Duarte. www.sigele.com.br. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se você gostou do conteúdo, nos ajude. Para você curtir não custa nada, para nós é muito importante. Se quiser receber notificações de novas mensagens, se inscreva e ative o sininho. Ajude a propagar a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida.